Quinto volume da obra. De jeito algum, o encantado podia desencantar-se. Foi a deformação o porquê de ninguém nunca ter conseguido dar solução a tudo isso. E hoje estão essas soluções em mãos de todos, vinda do verdadeiro mundo de origem de todos, que é a planície racional, e não desse mundo do elétrico e magnético. Vejam de que forma e modos puderam conhecer e saber a definição do porquê desse mundo, o porquê de todos e o porquê de tudo que existe nesse mundo. Hoje, todos estão na estrada e no caminho certo, isto é, na estrada racional, abrilhantados com a imunização racional, seguindo o rumo certo da mudança deste mundo, que não é o do animal racional, para o verdadeiro mundo, que é a planície racional. Vejam de que modos e forma veio parar em mãos de todos a revelação da origem desse rincão de amarguras, sofrimentos e de sepulturas, onde todos estão sepultados em vida, aí dentro do elétrico e magnético, sem saber o porquê e a razão. Hoje, todos sabendo por que razão e motivos foram parar aí nesse mundo, dessa forma como estão, ignorando tudo dentro desse buraco misterioso que é esse mundo, cheio de mistérios e enigmas, vivendo essa vida cheia de incertezas, de atropelos, de aborrecimentos, de tormentos, de ruínas, de uma infinidade de males. E assim, um retrato da vida do encanto, da vida desse bosque de amarguras, em que o encantado vivia uma vida toda amargurada, maldizendo-se e insatisfeito sempre com a vida. Eis um pedacinho da vida do encanto, vida de lágrimas, de dores e sofrimentos, vida do tormento e dos atormentados noite e dia, por não saberem o porquê assim viviam, vivendo por terem vida, mas sem saber por que vivem. Hoje, a revelação em mãos de todos, de tudo isso, e por que assim ficaram, do porquê assim são e estão, vendo e sabendo que de forma alguma o encantado poderia desencantar-se, e que de jeito algum o encantado poderia desencantar-se. Agora vejam que fonte de perdidos, todos aí sem saber por quê nem para quê, sem saber como ficaram aí perdidos, sem saber como surgiram aí nesse mundo, vagando sem saber por quê, procurando tudo saber e ficando tudo na mesma, encantados sempre. Por serem encantados, ficavam encantados com a natureza, isto é, com os brilhantes, com os diamantes, com os ouros, enfim, com todas as belezas e riquezas materiais. Encantados com a flora marinha, encantados com a botânica, com a lua, com o sol, com as estrelas, com a água, e encantados com tudo que compõe essa natureza do encanto. Então, por ficarem encantados com todos os pertences aí do encanto, ficavam distraídos e, se distraindo, procuravam descobrir a origem daquilo que não sabiam como foi feito, quem os fez e por que os fez. Ficavam assim distraídos nas pesquisas, querendo encontrar e adivinhar aquilo que não perderam, forjando nomes, enfim, encantados por tudo. E assim, viviam distraídos por ficarem admirados com os feitos do mundo, assombrados e espantados com tudo que viam e que nunca foi visto, querendo sempre ver tudo, na ignorância eterna, sem saberem quem os fez, por que fez, como tudo isso surgiu assim, e por quem foi feito, pois nunca souberam, vivendo sempre aí, mantendo os mistérios e os enigmas, sem poderem dar solução de coisa alguma, nem de si mesmo, por serem encantados. Vejam que vida de martírios e sofrimentos é a vida do encantado e do sofredor, sem saber porquê. Hoje, todos sabendo e vendo o porquê de tudo isto, conseguiram descobrir o que mais precisavam,
o que está aí em mãos de todos, a imunização racional, que veio de fora do mundo de origem de todos, da planície racional, do mundo onde se originou esse encanto que aí está. Hoje todos, sabendo por que modos e forma, tão naturalmente e simplesmente, estão conhecendo a sua origem e o seu verdadeiro mundo, que é a planície racional. Todos conhecendo a sua origem e o seu verdadeiro mundo, de que formas foram parar aí dessa maneira, degenerados e deformados daquilo que eram, racionais puros, limpos e perfeitos. Por se degenerarem e se deformarem, é que ficaram desconhecidos de sua verdadeira origem e do seu verdadeiro natural, vivendo aí, todos como verdadeiros parasitas, sem saber por quê, sabendo que são parasitas, sem saber por que são parasitas. Ninguém sabia dizer por que eram parasitas, vivendo como uma outra parasita qualquer, mas de modo diferente, porque sendo uma parasita ambulante, é mais destruidora do que todas as parasitas, vivendo até, muitas vezes, sem graça, e dizendo: como é que nos foram proporcionadas todas essas coisas, todas essas graças? Até então, não sabíamos responder o porquê disto tudo. Até hoje, tudo isto se conservava em mistério. Mistérios por todos os lados e por todos os cantos. A nossa formação, geração e criação se encontrava misteriosamente até hoje. Ninguém nunca deu sequer uma solução. Como é que nós viemos parar aqui, igual a verdadeiros parasitas, só para destruir tudo aquilo que vamos encontrando, sem saber quem fez e sem saber quem é o dono? Nos intitulamos donos daquilo que não é nosso, de uma coisa que nós desconhecíamos o verdadeiro dono, vivendo uma vida tão sem jeito que muitas vezes tínhamos vergonha de ser assim como somos, assim tão vazios, mas tão vazios de tudo, tão vazios, por vivermos uma vida falsa, pisando em cima dessa terra sem saber porquê, usando e abusando de tudo o que fomos encontrando, procedendo como outro animal qualquer, que vive sob o domínio da inconsciência, que não sabe o que faz e que não sabe o que está fazendo. E assim, vivendo uma vida sem saber o que estamos fazendo, porque não sabemos o porquê de estarmos assim vivendo. Como é que vamos saber o que estamos fazendo se vegetamos igualmente a uma outra parasita qualquer sem valor? E assim, vivendo esta vida de inconsciência, inconscientemente, até que chegue o dia de nós sabermos o porquê de assim sermos. Porque isto tem um dono, e o dono um dia há de nos dar uma satisfação do porquê desta vida assim ser e do porquê deste mundo assim ser. Há de chegar o dia que nós vamos ter ciência de tudo isto, do porquê de tudo isto. Até que chegou o dia, está aí, em mãos de todos, a imunização racional. Está aí para que todos sigam o verdadeiro rumo, a estrada racional, para chegar ao seu mundo de origem, a planície racional. E assim, vejam quanto tempo perdido de lutas sem proveito aí no encanto. Tudo isso por causa do livre-arbítrio e da livre e espontânea vontade, por entrarem pelo pedacinho que não estava pronto para entrar em progresso. E o resultado foi esse passeio até aí embaixo, e ficarem assim como estão, passarem essa temporada, a fim de terem a solução do porquê dessa formação assim ser, e do porquê da origem do elétrico e magnético, desse encanto que para os encantados não tinha solução. Hoje têm as soluções nas mãos, estão sabendo e conhecendo o porquê dessa situação, todos abrilhantados com a imunização racional, todos sendo iluminados pela luz do seu mundo de origem, a luz racional. Chegou em mãos de todos o que de há muito todos viviam procurando e o que todos há muito tinham ânsia de saber, que é o princípio desse mundo do elétrico e magnético e o fim dele.
Todos viviam ansiosos para descobrir como é que foi feito esse mundo, como ele surgiu, por que foi feito assim dessa forma, desse jeito, horrivelmente, e por que da vida de todos assim ser, o porquê de todos serem mortais e sofredores, de todos viverem nesse mundo sem saber por que viviam, nascerem aí sem saber por que nasceram. Todos viviam ansiosos para descobrir quem fez esse mundo, por que fez e como fez, de onde e de que forma, e onde está este que criou isso e fez isso. Onde está esse personagem que gerou, criou e formou esse mundo assim? Onde está esse personagem? Onde ele reside ou onde está escondido que nunca apareceu? Enfim, todos queriam saber, ansiosos por saber quem foi que fez esse mundo, onde está e onde reside, que não fala e não aparece a ninguém. Viviam aí, no elétrico e magnético, nessa luta e nesse pesadelo, procurando descobrir quem fez esse mundo assim, e por que fez, de que forma, de que jeito e para quê. Todos queriam conhecer quem fez este mundo assim. Hoje, todos estão sabendo, vendo, que tudo foi tão diferente do que pensavam, do que imaginavam, do que supunham que fosse, tão diferente. Hoje estão sabendo e conhecendo que foram seus próprios habitantes os causadores de tudo que aí está. Por isso, aí estão sofrendo as consequências do que fizeram, as consequências do que criaram, as consequências do livre-arbítrio e da livre e espontânea vontade. Hoje, todos sabendo, conhecendo e sentindo todas essas verdades da geração e formação de tudo isto, como foram dados os primeiros passos, para que assim ficassem. Hoje, todos estão sabendo onde se encontram e como são, conhecendo por que assim ficaram, ou seja, deformados em animais racionais. Em se deformando, ficaram desconhecendo sua verdadeira origem, o seu verdadeiro natural. Hoje conhecem o seu verdadeiro natural, o de racionais, puros, limpos e perfeitos, habitantes da planície racional. Agora, todos estão de volta para seu mundo de origem, por meio do conhecimento racional, a imunização racional, que aí está em mãos de todos. Todos são culpados de se encontrarem nessas condições, porque entraram pelo pedaço da planície que não estava pronto para entrar em progresso. Entraram nessa parte por sua livre e espontânea vontade, e assim foram progredindo por conta própria, julgando que tudo ia bem. Assim, pensavam, porque eram puros, desconheciam o sofrimento. Iam progredindo, descendo lentamente com o pedaço da planície que não estava pronto para entrar em progresso, cujo resultado foi o de todos chegarem ao ponto em que atualmente estão. Deram esse passeio sem saberem por quê, para quê, passeando nessa terra e se deformando em animais racionais. E se deformando, ficaram desconhecedores da sua origem e do seu verdadeiro natural. Hoje, mediante o conhecimento racional, todos estão sabendo o porquê disso tudo e verificam quanto tempo perderam aí no elétrico e magnético. Tempo perdido porque não são daí. Perdido porque quanto sofreram sem recompensa. E assim ficaram iludidos, todos vivendo de ilusões, julgando muitas vezes que a vida é essa mesma. Porém, muitos dizem: não é possível que a vida verdadeira seja esta mesma que levamos. Não é possível que o sofrimento domine a todos nós. Se sofremos, há de haver uma causa, porque não há sofrimento sem causa. E esta causa, com o tempo, é bem provável que seja descoberta. Hoje está em mãos de todos a descoberta da causa do sofrimento, a causa de ser desse mundo,
a causa de todos serem mortais, a causa de todos serem como são, a causa e a origem de toda essa deformação, descoberto o lugar de onde vieram e como vieram, descoberto porque foram aí, para onde vão, como vão e por que vão. Hoje, sabendo e conhecendo tudo isso, estão felicíssimos, porque a situação desse mundo e a situação de todos dentro desse rincão de sonhos, sofrimento e ilusão, todos estavam iludidos por serem animais racionais, e assim sendo, viviam iludidos pela matéria, que é a parte animal do corpo, a parte elétrica e magnética. Esta parte, como já sabem, é a parte animal do corpo, a parte que faz com que a pessoa fique iludida com as coisas desse mundo e com a vida animal, igualmente a outro animal qualquer, que vive iludido com essa vida. Todos ficaram assim, iludidos com a vida da matéria e com tudo que é material, considerando a matéria muito linda, muito rica sob todos os aspectos, o que normalmente acontece, porque estão ou estavam vivendo como animais, valorizando a matéria nessa lama e iludidos com a lama, como outro animal qualquer. Eis aí o porquê viviam como bicho, iludidos com a lama e com a matéria. Matéria é lama, com seus pertences, inclusive água. Lama e água se transformaram em seres de todas as espécies, diferentes uns dos outros. Tudo isto é consequência da deformação. Vejam agora quanto tempo de lutas perdidas, por estarem iludidos como outro animal qualquer, que vive sempre iludido. Iludidos igual a bichos, por estarem ligados aos dois fluidos do animal irracional, o fluido elétrico e o magnético. Viviam igualmente ao irracional, valorizando a matéria e a lama como se fosse valor de prestígio, todos ridicularizando a si próprios, ao ponto de muitas vezes dizerem entre si mesmo: chegamos ao ridículo do nada, porque prezamos o nada como se fosse o tudo. Mas de que vale a matéria? Nada. Que vale a nossa vida? Nada. Por isso, a vida se acaba em nada. Chegamos, então, ao ridículo, porque apesar de conhecermos e reconhecermos tudo isto, temos de viver assim mesmo. Que castigo! Mas que fizemos para ser tão duramente castigados deste jeito? E hoje sabemos que nós é que nos fizemos a nós mesmos. Por isto, estamos agora sofrendo as consequências de ser assim como somos. Está aí o ponto da vida do nada, as lutas sem proveito algum, porque tudo se acaba, tudo é tão passageiro. Tem uns pouquinhos anos de vida e, sem menos esperar, acabou-se a vida. E cada vez mais, como vão indo, os anos de vida diminuem devido ao progresso da degeneração. A degeneração impera em virtude da multiplicação dos seres, porque tudo que se multiplica degenera-se, por isto diminui. E assim, cada vez mais os anos de vida vão diminuindo, diminuindo até se findar de todo. Mas até esse ponto não chegará, porque já está em mãos de todos a imunização racional, para embargar a extinção dessa geração e o progresso da degeneração devido à multiplicação dos seres. Vejam como a ilusão a todos dominava. Dominava porque estavam ligados ao elétrico e magnético, aos fluidos do animal irracional, ligados aos fluidos dos bichos. Por isto, tinham todos de pensar como bichos e de viver como bichos. Os bichos são invejosos, ciumentos, geniosos, brigões, desconfiados, falsos, traiçoeiros, fingidos, velhacos,
mentirosos, gananciosos, guerreiros, pretensiosos e orgulhosos. Todos vivendo igualmente ao irracional, ligados à base dos bichos, o mundo do elétrico e magnético. Assim, muitas vezes, perguntavam a si mesmos, ou perguntavam uns aos outros: por que somos assim? Como nos fizeram assim? Ninguém sabia responder. E assim, há milênios, tudo vinha sendo conservado em segredo, sob mistério de tudo, mistério disto ou daquilo, e daquilo outro. Tudo se encontrava em mistério. Tudo, enfim, é mistério. O próprio mundo é misterioso. Ninguém conhecia coisa alguma do seu próprio ser. Tudo se conservava enigmático. Os bichos sempre com a mania de quererem uns saber mais do que os outros. Os bichos sempre foram vaidosos. A vaidade era tanta que não sabiam o porquê do mundo e da sua existência aí nesse mundo. Não sabiam o porquê da sua existência. Mesmo assim, todos se consideravam sábios. Sábios em quê e por quê? Sim, sábios iludidos, como todos que não sabem o que dizem. A ilusão era tanta, as fantasias tão grandes, a vaidade imperando, que julgavam ser sábios com as ilusões que predominam até hoje. Mas jamais poderiam ser sábios, seres puros ou perfeitos. A mania do bicho era a de julgar-se aos demais em qualidade e sabedoria, pureza e perfeição. Um querendo ser mais sábio do que o outro, mais puro ou mais perfeito. Outros se consideravam seres puríssimos, intocáveis, como se fossem verdadeiros santos. Daí a criação ou a existência nesse mundo dos santos. E sentenciavam: basta ser puro para ser santo. Mas santo de quê? Santo de lama podre? Matéria é lama. Somente quem está variando é que chega a uma conclusão absurda destas. Mas a mania do bicho era a vaidade, a prosa, o ciúme, a inveja, a ambição, a cobiça, a falsidade, a traição, o orgulho, o fingimento. Enfim, basta ser bicho para ter todos esses defeitos, essas más qualidades, consequência da sua ligação à base, ao mundo do animal irracional. Está aí a causa de todos serem assim, visto que não há efeito sem causa. Se existem no ser humano todos esses defeitos, é porque existe a causa. A causa é a base a que estão ligados, ao mundo do animal irracional, os fluidos elétrico e magnético. Não são culpados de assim serem, mas são culpados de aí estarem vivendo, porque saíram de onde saíram, porque vieram de onde vieram. E assim, hoje, todos estão trilhando a estrada racional, porque têm em mãos o conhecimento da imunização racional. Aquele que tem este conhecimento está marchando na estrada certa e verdadeira, a estrada por onde todos estão e vão caminhando para atingirem o seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional, o verdadeiro lugar de onde todos saíram. E assim, hoje, todos possuidores do verdadeiro conhecimento, a caminho do seu verdadeiro paraíso, ao encontro dos seus irmãos, os racionais puros, limpos e perfeitos na planície racional, o mundo original de todos. Assim, esse mundo irá se tornando um verdadeiro paraíso, por todos serem orientados pelos habitantes do mundo de origem, e esse mundo vai se tornando um paraíso, por todos serem equilibrados racionalmente pelas orientações provindas do seu mundo de origem, a planície racional. E muito mais equilibrados ficarão ao receber ou adquirir a vidência racional,
o que acontece quando o fluido racional penetrar no eu de cada um, ligando-o assim a seu mundo original. Desse modo, nasce em todos, tão naturalmente, a vidência racional. Então, a vida aí na Terra se tornará um verdadeiro paraíso, onde todos se compreenderão e se entenderão, todos vivendo como jamais viveram, vivendo racionalmente. Antes viviam irracionalmente, como feras, por se acharem sob o domínio dos fluidos das feras, os fluidos do animal irracional, o elétrico e o magnético. Assim, agora, todos vivendo felizes, alegres e satisfeitos, orientados pelo seu mundo de origem, pelos habitantes da planície irracional. Todos esses acontecimentos estão bem próximos, porque o conhecimento racional está aí, em mãos de todos, chegando-se a um só entendimento através desse conhecimento, que é o único. Isto porque só existirá uma razão de ser do animal racional. E essa única razão é aquela que vai governar a todos. Assim, todos serão esclarecidos pelo seu mundo original, a planície racional. Surgirá entre todos o que nunca antes existiu aí, ou seja, a felicidade completa, a perfeita fraternidade, a verdadeira paz e o verdadeiro amor. Desse modo, todos passarão a ser orientados racionalmente. Então, a vida aí na Terra se tornará um verdadeiro paraíso. Cessarão os males do corpo e os males da vida, porque todos estarão entrando em forma racional, vivendo conscientes e equilibrados racionalmente. Nestas condições, viverão até a completa extinção da lama, ou seja, desse corpo material, uma vez que a matéria nada mais é do que lama. E assim estará terminado esse milenar sofrimento que se multiplicava de dia para dia, porque todos viviam aí igualmente a bichos. Eram bichos porque se encontravam sob o domínio do elétrico e magnético, base do animal irracional, a qual não pertencem. Já sabem que os bichos vivem em permanente desentendimento, não se entendem uns com os outros nem a si próprios. São desequilibrados e possuem todos os defeitos. Tudo isto acontece porque os bichos estão sob a influência da base do irracional, onde ainda permaneciam ligados, regidos e orientados pelo mundo do animal irracional. Então, os bichos tinham mesmo de serem iguais ao animal irracional, desequilibrados, desentendidos, ferozes, guerreiros, brigões, nervosos, desorientados, enfim, cheios de defeitos. Tudo isto ocasionado pelas influências dos fluidos elétrico e magnético, os quais são os causadores de todas as ruínas do corpo e da vida dos seres humanos. Assim, os bichos muitas vezes, ao pensar, diziam: como somos bem esquisitos! Aparentemente somos bons, mas de instante para instante nos tornamos verdadeiros monstros, piores do que o animal irracional. A nossa natureza é esquisita, coisa que não entendemos. Quando deixaremos de ser assim? Outro vivente respondia: só quando morrermos. Outro insistia: mas por que nos fizeram tão ruins assim? E a resposta era a mesma: é verdade, sim, tão ruins que parecemos muitas vezes uns loucos. Outros iam mais longe ainda ao dizer: o animal racional, o bicho, faz muitas vezes papel de louco. Em certo momento é bom, está bem, mas de repente passa a cometer desatinos e loucuras. Que natureza esquisita é essa? Ninguém sabe por que somos assim. E daí
Começava o desejo do vivente querer saber o porquê desta agonia. Mais adiante, outro comentava: existe Deus, mas esse Deus talvez nos tivesse abandonado. Outro respondia: sim, talvez se arrependesse de nos ter feito assim, sofredores, por isso não aparece entre nós. São suposições que os viventes fazem, as quais dão também ensejo a muitas histórias e contos para justificar o sofrimento dessa vida, para encontrar justificação da razão do ser e de assim serem. Mas, apesar da sua constante procura, os bichos nunca encontraram uma justificação para essa vida, uma justificação do seu ser e de assim serem. E essa solução nunca aí poderiam encontrar. Assim, continuava tudo na mesma, de pior para pior sempre, uns contra os outros, guerras de todos os feitios, de todos os jeitos, de todas as maneiras, de todas as formas, guerreando a vida inteira para que pudessem viver. As lutas sempre em cena, dia e noite, lutando ferozmente, enfrentando os maiores obstáculos, os maiores sacrifícios, para manterem a sua sobrevivência. Mas essa correspondência sempre se mantinha muda, e o sofrimento imperando entre todos, e as agonias permanecendo. Afinal, todos chegando ao apogeu do desespero, diziam consigo mesmo: não sei mais o que vou fazer para ter paz, alegria e bem-estar. E todos repetiam: não sabemos mais o que vamos fazer para a paz, a alegria e o bem-estar geral. Quanto mais procuramos acertar e consertar, tudo ao contrário se multiplica, o sofrimento sempre presente. Não há mais quem possa equilibrar esta humanidade. O desequilíbrio cada vez aumenta mais. Os distúrbios, as confusões e as brigas sempre imperando. Enfim, tudo de ruim cada vez mais se multiplica. Nessas condições, não sabemos o que fazer para o nosso equilíbrio. Esta vida e este mundo estão envolvidos em grandes mistérios. Por isto, muitas são as surpresas em cima de surpresas. O nosso mundo se tornou um enigma indecifrável, e nós vivemos neste mundo iguais aos enigmáticos, porque assim somos. Vivemos mesmo quais aventureiros, aventurando sempre para acertar. A vida para nós se tornou um sonho, porque a inconsciência permanece reinante. O inconsciente é um animal, e o animal não dá conta do seu ser. Não dá conta porque ele é assim mesmo. Animais, que somos nós, vivemos aqui nos destruindo uns aos outros, porque nascemos de uma podridão sem saber porquê. Somos podres em vida e, por assim sermos, vamos nos destruindo sem pressentir, e quando menos esperamos, a vida se acaba para nós. E ficam os demais, continuando nesse mundo as mesmas lutas, mantendo as mesmas ideias, amassando essa lama, que é a matéria, e dela se alimentando e fazendo tudo sem saber por quê nem para quê. Vivem nesse ridículo uma vida como sonhadores, e iludidos vão afinal dizendo: esta é a vida de um condenado, que não sabe o que é um condenado. A vida de um condenado a sofrer, sem saber por que sofre. Enfim, esta é uma vida de condenados à morte, sem saber por quê. Aí está o ridículo a que o animal racional chegou, a tal ponto de não saber a origem do seu próprio ser e o porquê de ser e viver assim. É o ridículo dos ridículos. Todos viviam aí iludidos, viviam inconscientemente e sonhando. Somente perceberam esse ridículo quando começaram a sofrer. Daí apareceram as desilusões. Procuram, então, livrar-se do sofrimento, mas sempre tragados por ele.
nessa vida ondulante de tormentos. Não mais suportando essa vida, diziam: esta é uma vida de loucos, que não sabem por que são loucos. Loucos que estão variando e penando, sempre a dizer que a vida é esta mesma. Não se conformando com o sofrimento, muito menos com a morte, diziam mais: isto é uma vida de loucos, é para loucos. Realmente, loucos são aqueles que perderam a consciência, e os que não têm consciência não sabem o que dizem. E desse modo, todos aí viviam iguais formigas no seu próprio mundo, que desconhecem o porquê do formigueiro, da mesma maneira que o peixe dentro d'água nada sabe da água, e o pássaro que voa não sabe por que voa, muito menos a causa da chuva, se chove pouco ou se chove muito. Vejam como é o mundo através desse pequeno retrato do encanto, da vida do ser vivente encantado. A vida do encantado é tão chocante, tão humilhante, que a própria vida nada é. E sendo essa vida aí produto do nada, nada nessa vida existe que se possa aproveitar. Por isso, o nada, nada vale. O nada sempre é nada. Tudo principiou do nada e se acabará em nada. E assim, aquele que contempla o nada, como se fosse o tudo, está perdendo tempo, porque o tudo aparente que provém do nada, nada é. Esse tudo do nada é do inconsciente, é do animal irracional. Do mesmo modo, são comparados aqueles que viviam aí, nesse mundo do encanto, e que levavam a vida brigando, que se aborreciam, que se contrariavam e se maldiziam por qualquer coisa. Assim levavam a vida igualmente a dos bichos. O bicho é que vive assim. Não se compreende, não se entende. Esta é a vida de bicho. Bicho não tem consciência do que está fazendo. Bicho não se conhece. E não se conhecendo, vive padecendo. Julga e pensa que a vida real é essa mesma, em virtude da inconsciência que tem das coisas, e especialmente o motivo de ser assim tão feroz. Eis aí o ridículo do animal racional. E hoje está em mãos de todos a imunização racional, o carro de transporte para conduzir todos ao seu lugar de origem, a planície racional, o remédio certo para que todos deixem de ser sofredores e penitentes, desconhecedores da razão do seu ser. Todos agora a caminhar pela estrada racional, iluminados pela luz racional, iluminados pelo conhecimento racional. Todos com esse conhecimento real nas mãos, que é o livro Universo em Desencanto, trazendo-o consigo dia e noite, noite e dia. Maior dádiva, maior graça, maior passeio é o poder caminhar pela estrada real que conduz todos a seu mundo de origem, a planície racional. Todos a caminhar com o livro Universo em Desencanto nas mãos, a chave que abre a porta do conhecimento verdadeiro. Assim, hoje, todos de posse do leme real, da bússola racional, todos em marcha pela estrada racional, ao encontro de seus irmãos, os racionais puros, limpos e perfeitos, e a eles se juntando na planície racional. Tratem, portanto, de ler e reler esse maravilhoso livro para adquirirem a vidência racional e serem iluminados pela luz racional, a luz do mundo de sua origem, que é o sol racional, o sol do mundo da origem do animal racional. Esse sol daí, que aquece esse mundo, é do bicho irracional. É o sol que anima essa vida aí no fogo. É o sol desse mundo, o do elétrico e magnético. É necessário insistir nesses comentários da vida do animal racional para sua melhor compreensão dos assuntos, porque para uns são precisos muitos comentários,
Mas para outros é bastante apenas um ou outro comentário, visto que existem muitos animais que são mais que embrutecidos, endurecidos do que outros. Assim, para os mais embrutecidos, há necessidade de exemplos mais variados dessas brutalidades da vida do bicho racional e explicar o porquê dessas brutalidades. Para muitos é preciso bastante comentário sobre a vida da matéria, mas, felizmente, não é necessário tanta insistência. Portanto, esses comentários, esses assuntos tão repetidos, não se destinam a todos. E assim, a imunização racional vem desenterrar o animal racional da lama, dessa matéria, aí dessa caverna. A imunização racional vem desenterrar todos que aí estão e desconheciam por que estavam enterrados nessa cova lamacenta. Todos aí são irmãos, habitantes da cova e da sepultura. Desconheciam por que se achavam nessas condições. Acabavam-se de modo tão humilhante, de maneira tão chocante, tão horrível e apaixonante. Todos tinham pavor e ainda têm da cova e da sepultura. Assim, viviam aí terrivelmente humilhados, por terem que morrer dessa maneira e serem exterminados tão humilhada e desgraçadamente. Nada sabiam dessa vexatória situação. Exterminavam-se em lama e, em seguida, em água. Tudo isto acontecendo depois de terem sido um tudo aparente. Que triste desolação para os encantados é essa vida! Não sabiam o porquê dessa vida, mas tinham de suportá-la, porque não havia outro remédio. Tinham de suportá-la porque não sabiam como a suportavam e por que suportavam, porque desconheciam o motivo dessa vida ser assim como é, uma vida de desespero, desolação, agonia e aflição permanente, dia e noite. E todos à espera da hora mais desagradável, o fim da existência, a morte. E agora, em mãos de todos, esse rosário tão longo e formado de todas as contas dessa vida, que explica o motivo dessa vida ser assim como é. Todos agora, de posse do conhecimento verdadeiro, que é a imunização racional, para que deixem de ser assim como são, para que vejam como esse mundo e suas vidas são tão desoladoras. E assim, quanto mais viverem, mais aprenderão a conhecer o certo, a fazer com que tudo dê certo. Basta dessa vida do encanto, basta dessa vida dos papagaios, das contendas e do descontrole. Basta dessa vida dos viajantes, que viajam sem saber por que viajam, que não sabem de onde vieram e para onde vão. Viajantes desse solitário mundo, que nada mais é do que uma solitária caverna, perdida aí no vácuo, sem que ninguém soubesse que está perdida e por que está perdida. E assim, a causa de ser deformado está em sua livre e espontânea vontade, o chamado livre-arbítrio. Sim, a causa da deformação é esta, porque os racionais, quando puros, limpos e perfeitos, não conheciam o mal, passaram a conhecê-lo somente depois que começaram a se deformar. Daí, então, ficaram mal. Antes, não conhecendo o mal, para eles o mal não existia. Nessas condições, não conhecendo o mal, penetraram em um pedaço da planície que não estava pronto para entrar em progresso, que por assim encontrar-se, começou a descer, e eles, os racionais, pensavam que iam muito bem. Assim pensavam porque eram puros, limpos e perfeitos, mas com o decorrer do tempo iam se extinguindo até a extinção total. Isto aconteceu porque esse pedaço de planície começou a deformar-se, a degenerar-se, e também os corpos dos racionais que aí se encontravam, até completa extinção, como já disse.
Os corpos dos racionais que se extinguiram em cima da planície, do pedaço da planície, deram lugar à formação de outros corpos diferentes, o do sexo masculino, e os que se extinguiram em cima da resina da planície formaram outros corpos, mas do sexo feminino. Daí, então, passaram a conhecer o mal, isto é, o elétrico e o magnético. Agora, com o conhecimento que proporciona o livro Universo em Desencanto, todos atualmente estão começando a conhecer, ou melhor, conhecendo como foi que se deu a origem desse mundo, seu princípio e seu fim. Porque tudo que tem um princípio tem um fim. Isto é, não há princípio sem fim no mundo do elétrico e magnético. Então, está aí o princípio e o fim de tudo isso aí, de onde vieram, para onde vão e como vão. Tudo retornando a seu lugar de origem por meio da imunização racional. Aqui, entre os puros, limpos e perfeitos, não há coação à liberdade. Como já foi dito, esse pedacinho da planície, que não estava pronto para entrar em progresso, era um pedacinho puro, e os racionais, ao penetrar nesse pedacinho, julgavam que tudo ia muito bem, como julgavam igualmente os animais que aí vivem, desfrutando dessa vida da matéria. Até hoje todos conservam o seu livre-arbítrio, sua livre e espontânea vontade. Hoje, todos de regresso para seu mundo de origem, trilhando a estrada racional. Todos sabendo por que assim ficaram e por que assim são, de onde vieram, para onde vão, como vieram e como vão. Todos cientes da descida e da subida, todos sabendo que vieram dar um passeio em um mundo desconhecido, onde se deformaram em animais racionais e ficaram esquecidos da sua verdadeira origem, origem de racionais puros, limpos e perfeitos. E por ficarem esquecidos, mantinham essa vida como real, porque desconheciam a verdadeira vida, mantinham a falsa vida como se fosse a verdadeira. Mas, por não suportarem o sofrimento, o viver dessa maneira, por não suportarem o extermínio, na mesma hora se contradiziam, porque ninguém se conformava com a morte, mesmo que tão ruim seja a vida, todos querem é vencer. Sempre a contradizer-se, muitos exclamando: a vida é esta mesma, não tem outra vida. Em não se conformando com o sofrimento, nem com a morte, falavam inconscientemente, como quem estivesse a vagar. Assim, não sabe o que diz. A vida é essa mesma. E assim, hoje estão contemplados com a imunização racional, com a situação definida do mundo e de todos, todos em contato com o seu mundo de origem, sem menos esperar, todos ao encontro de seus irmãos na planície racional, descoberta a origem de todos, assim sendo, todos felicíssimos, riquíssimos de felicidade, felicíssimos por terem encontrado o caminho certo, a estrada racional, que é a verdadeira estrada a seguir. Todos felicíssimos e conhecendo o certo, a imunização racional, que está em mãos de todos. Agora, tratem de ler e reler a escrituração racional, para se desenvolverem racionalmente, para adquirirem a vidência racional. Com a vidência racional, estarão completamente imunizados, e essa vidência é conseguida pelo animal racional com a penetração do fluido racional no seu eu. Aquele que ler superficialmente as mensagens contidas na escrituração racional terá muita demora para conseguir a vidência racional. Para consegui-la é necessário ter muita persistência na leitura, ler e reler, porque tudo se consegue só com persistência, aliada ao amor e abnegação. E assim, todos unidos ao racional superior, unidos a seus irmãos, os habitantes da planície racional,
Felicidade maior não deve existir, satisfação maior não pode haver do que esta, todos unidos, ligados a seu mundo de origem, todos unidos aos habitantes da planície irracional, por meio da imunização racional, todos vivendo racionalmente, não como feras humanas, como bichos. E se desligando do elétrico e magnético, desligam-se da parte animal do corpo. Reinarão entre todos o equilíbrio, a mentalidade e o progresso racional. Eis aí o ponto culminante que a humanidade atingirá. Até então, não esperavam ser favorecidos com essa dádiva, a imunização racional, o maior tesouro do animal racional. Todos, de há muito, julgavam que estavam abandonados aí nesse mundo, mas não estavam abandonados. As provas aí estão. Era necessário, sim, o desenvolvimento cultural e racional de todos, para que entendessem o que é imunização racional. Antes, eram muito atrasados, eram bichos, e como tal, viviam como bichos. Não sabiam falar, eram gagos, e gagos muito atrasados. Mas tudo tem o seu tempo de chegada. Chegou agora a imunização racional. Chegou dentro da sua época, dentro do seu próprio tempo de chegar, e justamente a hora em que a humanidade mais necessitava, o momento em que todos estão à procura do certo, procurando acertar, tomar o verdadeiro rumo, um novo rumo para a sua felicidade, que representa a salvação de todos que vivem nesse mundo. A imunização racional ao mundo, à hora certa, quando todos clamavam e pediam um rumo certo na vida, um rumo certo para o mundo. Está aí, portanto, em mãos de todos, a imunização racional, justamente a hora em que o completo desequilíbrio vem a todos atingindo, desequilíbrio que proporcionou o desassossego entre todas as camadas sociais. A vida se tornou indecisa, as indecisões imperando em tudo. Hoje é uma coisa, amanhã passa a ser outra, depois outra e assim sucessivamente. Enfim, é uma reinante instabilidade que ocasiona as indecisões, o medo, o receio e a intranquilidade geral. A imunização racional chegou a tempo e a hora certa para terminar com a agonia geral por que passa esse mundo, terminar com as agonias de todos. A causa desse mundo ser assim é o outro mundo, a planície irracional. O outro mundo é que deu consequência a esse mundo, a essa deformação. Eis aí a origem desse mundo. Deformando-se em animais racionais, os seres racionais deformados ficaram desconhecedores de sua origem. Sabiam que eram animais racionais, mas não sabiam por que assim ficaram, e muito menos por que ficaram degenerados nessa deformação racional que é esse mundo. E hoje está aí, em mãos de todos, a definição e descoberta completa dessa deformação, sua causa e seu efeito, bem como o motivo por que transformaram em animais racionais. Assim, acontecendo, ficaram a viver conhecedores do mundo de sua origem e passaram a viver nesse mundo sabendo por que viviam e para que viviam. Agora, através da escrituração racional, está descoberta a causa de tudo isto, bem como da deformação dos seres racionais em animais racionais, solucionado o porquê ficaram desconhecedores da sua origem e do seu verdadeiro natural, solucionado porque o mundo assim é, e está descoberto outro mundo, o mundo racional, que deu consequência a esse aí e a toda essa deformação racional. Nas brilhantes páginas da escrituração racional, as soluções de tudo são encontradas. Hoje, estão conhecendo o seu verdadeiro mundo, a planície racional, o glorioso mundo racional,
o mundo de origem do ser racional, que se deformou em animal racional. E, em se deformando, ficaram esquecidos da sua origem, como e para que nasceram nesse mundo. Ficaram desconhecidos ainda da origem da matéria. Agora estão sabendo a origem de tudo isso aí, como foram feitos, de que foram feitos e por que foram feitos. Sabem, afinal, que nasceram do chão, da lama e da cinza, a que denominam terra. Sabem que tudo nasceu do chão e como nasceu. Sabem agora que antes de nascerem do chão eram seres racionais deformados, racionais que se extinguiram em cima da resina que se transformou em cinza e em cima da planície que virou água. Hoje conhecem a sua origem, sabem por que são assim, como são, e por que se conservaram por longo tempo desconhecedores dessa origem. Sabem agora que nasceram do chão, da lama, como ainda tudo nasce do chão e continuará a nascer do chão. Sabem hoje que foram vegetais com forma de animais, mas de categoria superior. Por isto foram classificados de animais racionais, vistos serem de origem racional, por serem feitos do fluido racional deformado, que se extinguiu em cima da resina, que virou cinza, e deram-lhe o nome de terra, e que se extinguiu em cima da parte da planície, que virou água, e parte se transformou em cinzas. Então, fiquem sabendo que não passam de um vegetal com fórmula diferente, de categoria superior, e forma de animal racional. Tudo devido ao fluido racional, que se extinguiu em cima da resina e em cima da planície. Por isto são considerados de categoria superior aos demais seres vivos desse mundo, de outra categoria, possuidores da faculdade de algum dia conhecerem a si mesmos. E esse dia chegou. Chegou o dia do animal racional conhecer a sua origem e a causa dessa origem, e por que se originou dessa maneira. Ou seja, eram racionais puros, limpos e perfeitos, habitantes da planície racional. Uns tantos passaram para uma parte dessa planície que não estava pronta para entrar em progresso. Essa parte veio descendo, descendo sempre, e à proporção que essa parte descia, os seres racionais foram perdendo suas virtudes, e estas se acumulando até formarem um foco de luz, que é o Sol. E os racionais perdendo suas virtudes até se extinguirem em cima da resina e em cima da planície, como já foi explicado. Eis aí definida a causa de assim serem, e de tudo ser assim como é. Definida também a causa dessa formação racional, desse mundo elétrico e magnético, racional deformado. E assim, em mãos de todos, a solução dessa vida ser assim como é, onde todos desconheciam porque eram assim, vivendo de experiências em experiências, sempre a inventar coisas imaginárias e a imaginar uma infinidade de coisas sobre a origem desse mundo e do seu ser, dando-lhe uma porção de soluções desse jeito ou daquela maneira, mas jamais chegando à conclusão da sua verdadeira origem e do mundo, o que jamais poderiam conseguir. Nessas condições, viviam aí, mantendo todos esses mistérios e considerando esse mundo uma coisa misteriosa, e também em si considerando seres misteriosos. Tudo isto acontecia porque desconheciam a sua verdadeira origem e a do mundo. Viviam assim, cheios de mistérios, viviam sem saber por que viviam. Viviam alimentando toda sorte de imaginações, de suposições e planos. Planejando sempre, mas nunca poderiam chegar a uma conclusão, por serem encantados. Mesmo porque essa solução do desencanto de tudo isso aí, do mundo e de todos, somente poderia vir de fora, do outro mundo, da planície racional, o mundo racional, que deu consequência a esse mundo aí.
Somente da planície racional é que poderia vir o desencanto desse encanto, dessa deformação racional, porque o deformado racionalmente, de maneira alguma poderia dar solução daquilo que não viu fazer, e muito menos dizer como foi feito. Portanto, essas soluções não poderiam partir do animal racional, do encantado dessa deformação racional. Essas soluções teriam mesmo de vir de fora, como de fora teria de vir o desencanto do animal racional. Como aí está provado nessas brilhantes páginas, o desencanto do mundo e de todos. Esse conhecimento veio da planície racional, do mundo verdadeiro do animal racional. Mas por se deformarem tanto, é que hoje está em mãos de todos os animais racionais o princípio, a origem, o antes da origem, como se originou tudo isso dessa forma, que é o desencanto do mundo e o desencanto de todos. O desencanto do animal racional, feito pelo seu verdadeiro mundo racional, a planície racional, que é o mundo de sua origem, e agora o princípio de tudo e o fim de tudo, como vieram parar aí nessa deformação racional, e como todos agora, de mudança para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional, que é a planície racional. Então, hoje, todos mais do que ricos, por saberem que chegou o fim da vida da matéria, o fim da vida da lama, pelo conhecimento e reconhecimento da imunização racional. Todos de mudança, regressando ao seu mundo de origem pela estrada racional, a estrada da imunização racional. O conhecimento racional representa a estrada que todos estão conhecendo, o porquê de tudo isso e de estarem aí vivendo sem saberem. Agora, todos sabendo o porquê. Enfim, o melhor passeio e a melhor distração é o livro nas mãos, noite e dia e noite, para voltarem ao seu verdadeiro mundo de origem e saírem desse mundo em que vivem, dessa lama de sofrimento e padecimento.